Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O tempo passa muito rápido e esta já é a semana do aniversário de Ponta Grossa. É uma época muito especial que comemoramos todos os anos em nossas escolas, fazendo bandeiras, desfiles e apresentações. Também temos a Feira do Livro e o Congresso de Educação. E nesta semana estamos comemorando aqui pela telinha da TV Educativa. Por isso, nesta semana, vamos falar muito sobre estes assuntos. Veremos lugares, histórias e muitos símbolos importantes, como este aqui. Precisamos conhecer bem a nossa cidade para fazer dela um lugar cada vez melhor. Ponta Grossa aparece na altura, dominando campanhas natais. Temos crença na glória futura da princesa dos Campos Gerais. Nossa terra sempre será, por seu gênio varonil, o orgulho do Paraná, na grandeza do Brasil. Nossa terra sempre será, por seu gênio varonil, o orgulho do Paraná, na grandeza do Brasil, na grandeza do Brasil. Há na história da nossa cidade o destino de um povo feliz, dando as mãos em penhor da amizade, onde agora se eleva a matriz. Nossa terra sempre será, por seu gênio varonil, o orgulho do Paraná, na grandeza do Brasil. Nossa terra sempre será, por seu gênio varonil, o orgulho do Paraná, na grandeza do Brasil, na grandeza do Brasil. Muito legal, gente! Parabéns para Ponta Grossa e para todos nós que moramos nessa cidade incrível. Obrigada a vocês que continuam fazendo os trabalhos dos CMEs e das escolas com muito capricho e participando do nosso programa. Este é o seu jeito de melhorar a nossa cidade. E mais uma vez, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, animados no feriado para mais uma aula de matemática? Então vamos lá ver qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Resolver situações problema
envolvendo medidas de comprimento e perímetro. Então, vocês já viram lá com a professora Rita algumas medidas de comprimento, a área e o perímetro, não é verdade? Hoje nós só vamos rever algumas coisas e completar ali sobre o perímetro. Mas para poder atingir esse objetivo, vamos rever alguns conceitos? Vocês lembram o que é medir? O que é medir? Onde eu uso a medida? Como é que eu faço para medir? E o que é o medir? O medir eu posso fazer das seguintes maneiras. Como sabemos o perímetro de uma figura? Primeiro, o que é perímetro? Lembrem lá que vocês já viram o que é perímetro. Hoje nós vamos só aprofundar e relembrar. Como é que eu faço para ver o perímetro de uma figura? Mais uma perguntinha para vocês. Como calculo a área? A professora ali, vocês já viram como é que vocês fazem o cálculo dessa área com a professora Rita, lembram? Na próxima, quais instrumentos de medida utilizo para medir? Então, 4 perguntas que a professora colocou para vocês, para fazer vocês pensarem, para vocês lembrarem, não é verdade? Então, vamos lá ver isso que a professora perguntou? Vamos relembrar o que já estudamos até aqui. Medir é fazer uma comparação com um padrão, algo que você já conhece. Para medir a altura de uma pessoa ou a largura e o comprimento de um caderno, eu posso usar uma medida não convencional. O que é uma medida não convencional? Palmo, pés, polegadas, passo, jarda, braços. Isso são medidas não convencionais, né? Eu posso medir aqui essa televisão em palmos, quantos palmos dá. Mas isso não é convencional e não é uma medida exata. Porque se outra professora ou uma criança vir medir por palmos, a mão dela tem uma diferença da minha. Então não é uma medida exata. Ou um instrumento com medida padronizada. O que é uma medida padronizada ali? Aonde que eu encontro? Na trena, na régua, no metro articulado e na fita métrica. Isso, né? Continuando, a diferença é que a primeira medida ali dos palmos, da polegada, eu não tenho uma medida exata, porque não resulta em uma informação precisa. Ela pode variar de um resultado para outro. E lá, lembra daquela perguntinha do perímetro? O que é o perímetro? Como é que eu sei medir o perímetro? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Eu só tenho a medida de um perímetro quando eu encontro o seu contorno, né? Ali qual é o comprimento do seu contorno. E a área, como vocês já estudaram lá, a área é a medida da superfície. Lembraram desses conceitos? Então, depois de lembrar desses conceitos, nós vamos fazer algumas atividades. Vamos ver? O desenho abaixo representa a planta baixa. Lembra da planta baixa lá? A planta baixa, quando eu vejo de uma visão, né, de cima para baixo, e eu vejo essas medidas. Essa planta baixa de um terreno com forma de um trapézio retângulo, onde será construído um novo parque infantil. Então vejam ali agora o que ele pede para calcular o perímetro. O que eu tenho aqui então? Eu tenho o trapézio retangular e eu tenho as medidas desse ponto até esse ponto, que eu poderia dizer que é o ponto A até o B, 30 metros. Do B até o C eu tenho mais 50 metros. Agora eu posso dizer aqui, ó, que do D até o E eu tenho mais 60 metros. E esse que falta aqui, mais 40 metros. Observem, gente, eu coloquei esses números. Por quê? Porque esses números é a medida do contorno da minha figura plana. Eu olhei essa quadra, porque ali diz que é uma quadra, um parque infantil, desculpa, é um parque infantil que será construído, e essas são as medidas do contorno. E quando eu somo essas medidas do contorno, eu vou encontrar quem? O meu perímetro. Se eu somar 30 mais 50 mais 60 mais 40, eu vou ter quanto? O perímetro de 180 metros. Conseguiram relembrar? Conseguiram entender aqui que o contorno, a medida do contorno é o meu perímetro?
Isso mesmo, mais uma atividade. Ah, olha lá essa agora. Lisa e Aline vão fazer piquenique com alguns amigos. Quando a pandemia passar, porque agora ninguém vai fazer piquenique, elas querem demarcar o perímetro do terreno com uma fita. Observe o espaço a ser realizado o piquenique, para que Lisa e Aline possam comprar a metragem correta da fita. Então, aqui é o espaço em que elas vão fazer o piquenique, junto com seus amigos. Elas querem passar uma fita para demarcar o espaço que só elas e os seus amigos vão fazer o piquenique. Olhem primeiro para essa imagem. Eu tenho ali duas figuras, né? E ali tem algumas marcações do comprimento. Então vamos ver agora ali. Quando ela começar com a fita aqui, daqui até aqui, poderia dizer que do ponto A até o B, ela vai usar 6 metros de fita. Nesse espaço, mais 5 metros. Mais, nesse espaço, 5 metros e 70. Mais, agora prestem bem atenção. Eu vou passar deste ponto até esse. Eu tenho alguma medida aqui? Tá mostrando alguma medida? Não, mas esse lado é paralelo a esse. Então, se aqui mede 5 metros, esse aqui vai medir mais 5 metros. Continuo passando a minha fita desse ponto a esse. Mais 2 e vou encerrar ali com mais 4. Então, quando eu somar todos esses perímetros, todos esses comprimentos aqui do contorno, a medida do contorno desse desenho, eu sei que ela vai precisar de quantos metros de fita? 6 mais 5, mais 5,70. Mais 5, mais 2 e mais 4, eu sei que ela vai precisar de 27 metros e 70. Então, o contorno desse terreno que ela vai usar, desse espaço que ela vai usar, eu chamo ele de, a medida desse contorno, eu chamo de perímetro. Fácil, não é mesmo? Eu preciso só estar bem atento, porque vejo que aqui eu não tinha a medida. Eu poderia passar do 5 para o 2 rapidinho, mas eu observei que esse tamanho é o mesmo daquele. Então vamos lá agora para uma próxima atividade? Olha lá. Ah, a professora adora uma malha quadriculada. Veja, observe as figuras na malha quadriculada e responda. Então vejam bem. Eu tenho a figura A figura B, a C e a D. E aqui é como se fosse ali uma legenda que está nos indicando que cada quadradinho desse tem a medida de 1 centímetro por 1 centímetro. Então agora o que eu vou fazer com essa imagem aqui? Observe a malha quadriculada e responda. Qual que é a primeira pergunta? Qual é o perímetro das figuras? Então agora eu quero que vocês observem a figura A e vejam com a professora. O perímetro é a medida do quê? Do contorno. Então iniciando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A figura A, eu tenho 12 centímetros. Agora vamos lá na B, iniciando desse pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A figura B, eu tenho 12 centímetros de perímetro. A C, prestem bem atenção, vamos iniciar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A figura C, 14 centímetros de perímetro. E na figura D, eu tenho quanto? 12 centímetros. Respondi a primeira pergunta? Respondi. E a próxima? Qual é a próxima pergunta? Qual é a área de cada figura? Ah, então agora vamos lembrar que a área é a medida da superfície. Eu vou contar ali quantos quadradinhos eu tenho na malha quadriculada.
Lembrando então que como eu vou medir a área, agora eu vou usar como é em centímetros, centímetros quadrados. Vamos ver da figura A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver lá? 7 centímetros quadrados. Do B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centímetros quadrados. Da C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No C, 9 centímetros quadrados. E no D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros quadrados. Porque eu tenho que contar ali, ó, a altura e o comprimento. Por isso que eu vou fazer essa multiplicação dos centímetros quadrados. Respondi essa próxima pergunta? Respondi. Tem mais alguma? Vamos ver lá? Quais figuras possuem a mesma área? Nós vimos ali. Quais dessas figuras que possuíam a mesma área? Qual delas tinham a medida? Vocês estão espertos lá? Vocês lembram? Qual era? Ai, será que vocês lembram? Lembram, ela tinha que ter a mesma medida. Qual era? Isso! As figuras B e C. B e C, as duas têm quanto lá mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centímetros quadrados. Tem mais alguma pergunta? As figuras que possuem a mesma área também têm o mesmo perímetro? E agora, gente, vamos ali retornar lá naquela primeira pergunta, só observem com a professora. Eu disse que a B e a C, elas têm a mesma área, mas elas têm o mesmo perímetro. Se eu for passar uma fita em torno da B e em torno da C, ela terá o mesmo tamanho? Vamos lembrar ali? Olha, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 centímetros de perímetro. E a C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a B, ela tem 12 e a C, 14. Então, elas têm o mesmo, a figura que tem a mesma área, tem o mesmo perímetro? Não. O perímetro da figura B é de 12 centímetros e o da figura C é de 14 centímetros. Então, nem sempre uma figura que tem a mesma área, ela vai ter o mesmo perímetro. Conseguimos responder ali observando a nossa malha quadriculada? Sim. E a nossa próxima atividade? Ah, tem mais uma pergunta. Observando a malha quadriculada, há figuras que possuem o mesmo perímetro? Quando nós vimos aqui, tinha figuras com o mesmo perímetro? Tinham ou não tinham? Lembram lá daquela primeira pergunta? Isso, tinham sim. Sim, as figuras A e D possuem 12 centímetros de perímetro. A e D, as duas têm 12 centímetros de perímetro. E a próxima pergunta? As figuras que possuem o mesmo perímetro têm a mesma área? Lembra que ali era o inverso? Eu perguntava se tinha a mesma área, era o mesmo perímetro? Olhem lá agora então, as figuras A e D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elas têm a mesma área? Não. Não tem a mesma área, porque eu percebi que lá ela tem 7 e aqui ela tem 8 centímetros quadrados de área. Então, essas duas observações foram para quê? Para vocês verem que nem sempre a mesma figura ali, tem a figura que tem a mesma área tem o mesmo perímetro, ou que tem o mesmo perímetro tem a mesma área. E a nossa próxima atividade? Um pedreiro precisa instalar piso em 2 cômodos de uma casa. O retângulo é o chão da sala. O retângulo e o quadrado é o quarto. Então, observem ali o que eu tenho de medidas. Eu tenho que ele tem 4 metros de comprimento por 3 metros de largura. E o quarto, 3 metros de comprimento por 3 metros de largura. Qual que é a situação, o problema que nós vamos resolver aqui? Vamos lá ver? Qual é o perímetro da sala? Ah, vamos lembrar, o perímetro é a soma
é ali o comprimento de todos os lados. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 7 mais 4, 11. 11 mais 3, 14. É essa a resposta? Isso, 14 metros. Próxima pergunta. Qual é a área dessa sala? Então vamos ver lá. A área eu vou fazer agora essa medida. Eu preciso saber a superfície. 4 vezes 3, que eu tenho 12 metros quadrados, porque eu tenho que multiplicar o comprimento pela altura. Próxima pergunta. Qual é o perímetro do quarto? 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12. 12 metros eu tenho de perímetro. E a próxima pergunta, qual é a área da sala? 3 vezes o 3, porque eu vou multiplicar o meu comprimento pela minha altura. 3 vezes 3, 9. Então, vocês viram ali que eu encontrei o perímetro e a área da minha sala e eu encontrei o perímetro e a área do meu quarto. São medidas diferentes, quando eu não posso dizer que o metro aqui da minha sala é igual ao metro quadrado ali da minha área. Certo, gente? E vocês encontraram o perímetro e a área dessas figuras planas. Uma próxima atividade. Mas antes da atividade, eu quero que vocês observem essa questão. Nas plantas baixas de um espaço e construções, representamos os desenhos das mesmas através de escalas. Se a escala usada for de 1 por 100, aqui eu vou dizer 1 por 100, porque 1 centímetro equivale a 100 centímetros, 1 metro. Significa que cada 1 centímetro representado no papel corresponde a 1 metro. Para encontrar o tamanho real, também podemos multiplicar o número indicado da planta por 100. 1 centímetro vezes 100. 100 centímetros ou 1 metro. Isso é uma escala, porque aqui a professora trouxe um desenho numa escala menor, numa escala reduzida para vocês poderem observar. Outras escalas também podem ser utilizadas para desenhar uma planta. Então, isso aqui é uma curiosidade, que lá quando a professora traz o desenho aqui, é um tamanho menor, é usado uma escala menor. Então, vendo essa escala aqui, vamos para a próxima atividade? A escala que foi usada para desenhar os cômodos de um apartamento é de 1 por 100. O que é 1 por 100 ali mesmo? 1 centímetro é igual a 100 centímetros ou 1 metro. Então, esse quadradinho ele tem 1 por 1. 1 centímetro por 1 centímetro, que na escala real é 1 metro por 1 metro. Continuando, observe a planta e responda. Vejam a planta que a professora trouxe aqui. Eu tenho uma sala, uma cozinha, um corredor, 2 quartos e um banheiro. Essa é a planta que a professora trouxe para vocês. Observe, já observamos. Vamos responder? A cozinha e o corredor medem o mesmo perímetro? Qual que era perímetro mesmo? A medida do comprimento, né, ali do contorno desta figura. Então, olha lá, quanto a cozinha? Vamos achar a cozinha aqui? Vamos iniciar nesse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 ali centímetros de perímetro. E o corredor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vejam que são figuras diferentes, não é mesmo? São áreas diferentes, mas elas medem o mesmo perímetro? Sim, medem o mesmo perímetro. Os dois medem 10 metros. Continuando. O banheiro e o corredor possuem a mesma área? Então agora eu vou ver lá. O banheiro e o corredor. O banheiro, 1, 2, 3, 4. E o corredor? 1, 2, 3, 4. Tem a mesma área? Tem. Só que eles estão aqui em posições diferentes aqui nessa planta. Mas ele sim, os dois possuem 4 metros quadrados.
Então vejam, nós fizemos ali essas contas, né? Observamos o perímetro e a área, que figuras que estão com disposições diferentes, mas que têm o mesmo perímetro e em disposições diferentes têm a mesma área. E aí, nós conseguimos atingir o nosso objetivo de hoje fazendo essas diversas atividades? Qual era o nosso objetivo mesmo? Resolver situações-problema envolvendo medidas de comprimento e perímetro. Nós envolvemos essas situações, nós resolvemos essas situações-problemas ali do pedreiro que fez, lá daquelas medidas não convencionais, do palmo, da polegada, nós vimos ali com estratégias, nós fizemos várias atividades para chegar nesse objetivo, mas vocês só vão ficar lá espertos depois do que mesmo? Ah, viu como vocês estão espertos? Fazer a tarefa. Qual que é a nossa tarefa? Calcule o perímetro das figuras. Então, olhem as figuras lá. Veja, eu tenho 5 figuras diferentes. Em algumas, eu tenho marcado somente um lado. Vejam lá, no triângulo, eu tenho marcado 18 centímetros. Isso quer dizer que aqui também é 18 centímetros e também 18 centímetros. Lembrem bem, para medir lá o comprimento do perímetro, eu tenho que fazer o contorno inteiro. No retângulo aqui, de 15, 9 centímetros. Se aqui tem 9, aqui também vai ter 9 e aqui também vai ter 15. 15, 15, 9, 9. A professora já está dando quase a resposta para vocês. Só vocês fazerem a continha. E no quadrado ali, eu tenho que aqui mede 42. Se aqui mede 42, as outras 3 medidas também 42. Nesta figura, a professora tem, medidas diferentes. Então, vocês precisam somar todas elas, assim como aqui. Então, aqui vocês vão calcular o perímetro dessas figuras. E o número 2? Uma quadra de vôlei tem 23 metros de comprimento por 10 metros de largura. Qual é o perímetro e a área dessa quadra? Aqui vocês vão usar estratégias. Façam o desenho, marque, vejam o que a professora estava pedindo aqui para vocês encontrarem a resposta. Certo, crianças? Faça então lá as tarefas, né? Depois entregue lá na escola de vocês. E tenho certeza que vocês vão ficar bem espertos nesse conteúdo. Certo? Então, até uma próxima. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças, tudo bem? Estou aqui, professora Fabiola, para mais uma manhã nossa de aprendizagem de Ciências Humanas. Hoje, o nosso objeto do conhecimento é muito festivo. É o aniversário de Ponta Grossa, histórico, desfiles e comemoração. Como objetivo, então, nós vamos reconhecer o significado das datas comemorativas. Por que é tão importante nós relembrarmos esses fatos históricos que ainda hoje são importantes para nós? Bem, eu quero que vocês observem aqui. A professora trouxe algumas peças. Sei que já devem estar reconhecendo, né? Nós temos aqui um retângulo branco, uma faixa diagonal azul, 2 pombinhas, uma coroa, um ramo de trigo e o de soja. Vamos colocar cada um nos seus lugares para nós vermos o que vamos formar. Bem pontinha com pontinha. Olha só. Aqui nós temos o espacinho da coroa. Aqui nós temos o cantinho para o ramo de soja, o ramo de trigo e bem ao meio, 2 pombinhas. Olha só, viram? Nós formamos a nossa bandeira. Ela está aqui justamente porque ela é um símbolo do nosso município. E hoje, sendo o aniversário da nossa cidade, completando hoje 197 anos, nós vamos perceber que tudo na nossa cidade tem a sua história, tem a sua importância. Vejam bem, eu quero que vocês prestem bem atenção agora, porque vocês vão precisar dessas informações
para fazer as atividades. Lá no ano de 1969, o prefeito Ciro Martins, pelo decreto 473/69, determinou como seria definida a nossa bandeira. Então essas cores aqui, elas estão porque têm um significado. O branco e o azul, eles representam o manto e o véu da Virgem Santíssima, porque lá naquela época, a devoção e o respeito por Nossa Senhora, Mãe de Jesus, era muito forte no povo local. Então, foi determinado que essas cores fariam parte da nossa bandeira. Percebam que também o ramo de trigo e o de soja, eles representam a nossa agricultura, que sempre foi muito importante para a economia da nossa cidade. A coroa vem de um cognome de Ponta Grossa. O que é cognome? É uma outra forma que nós podemos chamar Ponta Grossa, que no caso é Princesa dos Campos Gerais. E aqui as pombinhas, que vocês já vão conhecer a história dela com a professora Letícia, porque a nossa fundação ela está muito ligada à lenda das pombinhas. Então prestem muita atenção nessa linda história que a professora Letícia trouxe para nós. Olá, tudo bem com vocês, meus amores? Eu sou a Letícia Teixeira, sou professora da Rede Municipal e trabalho na Escola Zaira. E hoje venho aqui compartilhar uma história com vocês. Uma história de nossa cidade. Você conhece ou sabe a origem do nome Ponta Grossa? Isso aí, pois agora vamos relembrar essa história. Vem ver, vem conhecer minha cidade Sorriso, terra dos pinheirais. Vem ver nossas riquezas, as 1001 belezas do paraíso do sul. Vem ver. Dizem os mais antigos que nossas terras eram cercadas por campos de matos. E assim era a passagem das tropas que vinham do Rio Grande do Sul até São Paulo, levando mercadorias. Pois Ponta Grossa era uma região central e aonde era de obrigação a passagem dessas tropas. Sempre à noite eles paravam para descansar, montavam o acampamento e então, em volta de uma fogueira e com o chimarrão na mão e um bom feijão tropeiro, alimentavam-se ao som de música e também de histórias que hoje ainda ouvimos por aí. Por ser rota principal e de obrigatoriedade nesta passagem, os tropeiros, com o tempo, foram chegando e até montando alguns acampamentos. E os fazendeiros que viam que esta região poderia ser próspera, acabaram se instalando por aqui. Aí houve a ideia de um deles iniciar uma freguesia, uma cidade. Um dos fazendeiros pensou: como vamos fazer para decidir qual é o local que vamos instalar e concretizar esse nosso sonho? Pensaram e entraram no consenso. Um deles disse: vamos soltar 2 pombinhas e aonde elas pousarem, vamos iniciar a nossa cidade. Foi assim que fizeram. Amarraram na patinha delas uma fita vermelha e então soltaram as pombas. E elas voaram até se perderem no céu. Mas, quando elas pousaram, eles ficaram surpreendidos. Elas pousaram em uma cruz, ao lado de uma figueira, numa colina que tinha a ponta um pouco mais grossa. E então originou-se o nome de Ponta Grossa. As pombinhas hoje são representadas em nossa bandeira
em memória a essa história. Com o tempo, eles construíram então uma capela, pois dizem os mais antigos que para algo ser próspero deve iniciar-se com a fé. Construir uma singela capela de madeira em homenagem a Nossa Senhora Santana, que veio ser padroeira da cidade. Hoje, esta capela é onde fica a nossa Catedral Santana, localizada no ponto mais alto da cidade. E assim, diz ainda a lenda, que essas pombinhas se tornaram o símbolo de paz e prosperidade de nossa cidade. E assim começa a história de nossa cidade, Ponta Grossa. Vocês perceberam então? Para não favorecer nenhum nem outro, foi decidido então soltar as pombinhas e elas que fossem levadas pelo vento a escolher então o local da nossa matriz. E foi assim então que elas escolheram a colina mais alta da nossa região e pousaram em uma figueira ao lado de uma cruz. Esse ponto vocês já sabem, né? Por aulas anteriores, que agora é lá onde está situada a nossa catedral, na Praça Marechal Floriano Peixoto, certo? E vejam bem, não é apenas a bandeira o nosso símbolo municipal. Nós temos mais símbolos, como a nossa marcha e o hino. Vamos ver um pouquinho da nossa marcha? Ela é bem conhecida, então vamos relembrar. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas, e dos mares a alma nossa, vem vibrando em tuas colinas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas, e dos mares a alma nossa, vem vibrando em tuas colinas. Muito bem! Então, percebam que a letra do nosso refrão, que é a única coisa que vai dar tempo de nós conversarmos um pouquinho mais, é Salve, salve Ponta Grossa. Oi Ponta Grossa, é uma saudação que fazemos aqui, muito alegres, né, de morarmos nessa cidade, de vivermos aqui. De verdejantes Campinas, lembram que a prof falou? Tudo tem história. Na nossa bandeira tinha história e no nosso hino também. O nosso cognome, né? Princesa dos Campos Gerais. Ou seja, tudo que o nosso olho alcança, nós conseguimos então admirar esses campos verdejantes, esses capões de mato, né? É dos mares a alma nossa. Vocês recordam da aula da professora Cíntia, onde ela nos trazia o relevo e a hidrografia aqui da nossa cidade, nos explicando que lá atrás, quando o nosso planeta estava em formação, os continentes eram um bloco só. E por todos os indícios encontrados aqui na nossa região, nós percebemos que Ponta Grossa foi um fundo de mar, né? Pelos fósseis encontrados, pela nossa estrutura geológica. Então, também está presente aqui na nossa marcha. Vem vibrando em tuas colinas, que é toda essa natureza exuberante, né? Este mar verde que nos rodeia, que a gente pode admirar a cada tempo, a cada minuto que observamos o horizonte. Agora, lembram que eu falei? Nós temos mais um símbolo municipal. Esse símbolo que vocês estão cantando e ouvindo durante toda essa semana, que é o hino da nossa cidade. Então, vamos relembrar? Quanta vez o tropeiro valente não saudou lá nas bandas do sul, Ponta Grossa em seu trono virente, junto à barra do céu sempre azul. Olha só, vamos à letrinha dessa estrofe? Quanta vez o tropeiro valente. Lembram lá do nosso tropeiro, que já vimos também em outras aulas? Ele sim, o tropeiro valente, que veio então desbravando toda essa mata, todo este caminho e escolhendo aqui Ponta Grossa como seu local de pouso, como seu local de descanso, de alimentação dos animais, da sua própria alimentação. Não saudou
lá das bandas do sul. As bandas aqui querem dizer vindos lá do sul, porque bem lembramos que o tropeiro saía lá do Rio Grande, passava, né, pelo seu estado, caminhava lá por Santa Catarina, entrava aqui no Paraná, parando também em outros locais que também se tornaram cidades e vindo descansar aqui em Ponta Grossa. Ponta Grossa em seu trono virente. Uma palavrinha nova, vamos lá? Virente significa que se desenvolve, que floresce, né? Que é uma coisa próspera. Portanto, Ponta Grossa estava nesse surgimento, nesse nascimento, nessa sua formação como cidade. E ainda continua, né? A cada dia e a cada ano nós crescemos em economia, em população, né? Em desenvolvimento. Junto à Barra do Céu, sempre azul. Aqui percebam que tanto a marcha quanto o hino fazem sempre essa menção da nossa natureza, que ela é tão rica, né? Vocês já puderam perceber em tantas aulas de pontos turísticos e os pontos turísticos naturais, de que nós somos riquíssimos, né? Em rios, em lagos, em vegetação, né? Em campo. Então, nós vamos lembrar também que não era apenas nessa época de aniversário, como o nosso, nós gostamos de convidar várias pessoas e a comemoração de Ponta Grossa, ela acontecia de várias formas. Este ano está um pouquinho diferente, né? Vocês estão cantando o hino aí, nas suas casas, e hoje éramos para estar todos admirando uma coisinha muito importante que acontecia aqui na nossa cidade. Muito bem, o desfile, né? Nós tínhamos então hoje acontecendo o desfile comemorativo, porque como lá nós gostamos de chamar os amigos para comemorar, aqui na nossa cidade nós também chamamos todos para comemorar o nosso progresso, né? E o nosso desenvolvimento. Mas o que é um desfile? O desfile então é essa maneira organizada das pessoas percorrerem um determinado caminho como se fosse uma fila, né? Mas então pessoas, carros, caminhões enfeitados percorriam então e percorrem ainda, né? As ruas abertas, dependendo do caso, ou se se trata de um outro desfile, pode ser então em um local fechado. Aqui na nossa cidade ele sempre acontece na Avenida Vicente Machado. Então, todos ficam ali à espera da passagem, né, de todas as instituições que estão ali para homenagear. Aqui a professora trouxe, então, um desfile comemorativo lá do ano de 1991. Prestem bem atenção, porque vocês vão perceber que ele é mais ou menos, acontece ainda da mesma forma, porém, temos algumas diferenças, né? Vejam que nós estamos agora passando os pelotões, né, do exército. Polícia também participa do nosso desfile. E agora nós vamos ver o Corpo de Bombeiros, que também é muito importante na nossa cidade. E as instituições, né? As escolas, aqui uma comissão de frente, a banda que faz parte então dessa comemoração. Aqui nós notamos um grupo folclórico. Então percebam que, em média, 90 instituições participam do nosso desfile. Entre eles, todos são convidados, então, clubes, associações, grupos folclóricos, escolas, né, entidades, indústria, comércio, todos aqueles que querem, então, prestar a sua homenagem. Agora a professora trouxe um desfile mais atual. Vocês percebam também as diferenças que já vamos conversar. Ainda no material da SME, apresenta-se nesse momento também a banda municipal. Olha a nossa banda municipal, criada em 2015.
Conta como regente o professor de Educação Física, o Anderson Ribeiro. A banda conta com 45 alunos das escolas municipais. São elas, Dr. Raul Pinheiro Machado, professora Zaira Catapreta de Melo e Instituto João 23. A nossa banda municipal. A grande missão e o desafio da Secretaria Municipal de Educação é a construção de uma escola pública inclusiva, de qualidade, onde todos os alunos têm o direito de aprender. Uma escola de qualidade só é possível com profissionais qualificados e comprometidos com a educação. Toda a equipe da Secretaria. Então, essa voz que vocês ouviram era do Pedro Adalberto, inclusive o nosso respeito por ele, que muitos anos foi o locutor oficial de todos os desfiles que aconteciam aqui na nossa cidade. Então percebam que tanto o Pedro quanto o prefeito, eles ficam nesse local de destaque na avenida. Nós chamamos esse local de palanque. Então ali estão o prefeito, os convidados do prefeito e todas as autoridades então participantes do desfile passam por este local prestando a sua homenagem, né, ao atual administrador, etc. Vejam que esse ano, agora mais, né, em 2017, diferente daquele outro vídeo que a professora trouxe, nós já contamos com estas cerquinhas que separam o público do desfile para uma segurança maior. Antigamente isso não era visto, né? Nós poderíamos sentar até nas ruas e isso acabava atrapalhando e não sendo muito seguro, nem para quem desfilava e nem para quem estava assistindo. Então, hoje, né, no dia de Ponta Grossa, nós já estamos relembrando todas essas maneiras de comemorar e você tem aí todo o seu dia para prestar a sua homenagem à nossa cidade. E para nós não nos esquecermos de tudo isso que nós conversamos agora sobre a nossa cidade, sobre o desfile, sobre todas as histórias que cada símbolo reserva, a professora trouxe aqui um jogo e 2 participantes muito especiais. Eles se chamam Ana Júlia e Nicolas. Então, eles estão aqui e vão me ajudar a fazer este jogo hoje com vocês. Eu vou deixar eles aqui no cantinho e vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Bem, este jogo tem aqui um alvo. Este alvo vai me dizer a pontuação que eles farão se, por acaso, eles acertarem as perguntas. Então a professora vai jogar o dado e o valor que sair no dado não vai ter importância. O que vai ter importância? Aonde o dado parar. Por quê? Porque esta caixa aqui de pontuação, ela vai me dizer quantos pontos eles fizeram. Se o meu dado parar no azul, eles fizeram 30 pontos. Se parar no vermelho, 70 pontos. Se parar no preto, 100 pontos. E se parar no amarelo, 10 pontos. Estão vendo? Então, aqui a professora trouxe a fichinha com o nominho deles, né? Ana, Júlia e Nicolas, que é onde eu vou poder montar, então, a marcação. Para cada pergunta que a professora tirar aqui da caixa de perguntas, existem 2 respostas, uma certa e uma errada. Então, vamos ver qual dos nossos 2 amigos será o mais sortudo. Então, para começar, vamos ver quem é que dá o início, né? Se é a Ana Júlia ou se é o Nicolas. Quem tirar o dado maior, então será o iniciante do nosso jogo. Olha só, caiu o número 6 para o Nicolas, que está aqui por primeiro. Acho que o Nicolas está mais sortudo hoje. Caiu o número 3 para a Ana Júlia. Então, o Nicolas é o primeiro a responder, então, a nossa pergunta. Agora, vamos ver quanto vai valer essa primeira pergunta. Ai, o prof não acertou o alvo. 10 pontos. Então, vamos lá.
A prof tem aqui a pergunta de número 6. Olha só. De acordo com a lenda, aonde as pombinhas pousaram? Não sabemos, né? Então, as duas respostas da pergunta 6 estão aqui. Vamos lá, eu vou escolher uma. Esta daqui. Eles pousaram numa laranjeira, num capão de mato. Está certo? Não está correto. Vamos ver a próxima? As pombinhas pousaram sobre uma cruz, próximo de uma enorme figueira, na mais alta colina. Essa seria a resposta certa. O Nicolas começou sortudo, mas não escolheu a resposta certa. Então, vamos colocar para cá. Muito bem. Agora, então, é a vez da Ana Júlia. A prof vai pôr o alvo mais para cá, que assim eu consigo organizar as perguntas. Ana Júlia parou no azul. Então, vamos pegar uma pergunta para Ana Júlia. Número 5 é a pergunta dela. O que representa a coroa na bandeira? Então, vamos ver. A professora vai deixar a pergunta aqui. Vai escolher a resposta. Olha só. A Ana Júlia escolheu que a resposta para o que representa a coroa na bandeira é o cognome de Princesa dos Campos. Muito bem, Ana Júlia. Ela está com sorte. Ela escolheu a resposta certa. A coroa representa, então, esse nosso segundo nome, né? Como podemos conhecer a nossa cidade. Então, a Ana Júlia, parando no azul, fez 30 pontos. Vamos anotar aqui. 30 pontos para ela. Agora, a vez do Nicolas. Opa, vamos jogar de novo. Socorro. Esses dados, eles têm vida própria, né? Aí, parou no vermelho. Nós temos, então, uma pergunta valendo 70 pontos. Essa chance, hein, Nicolas? Olha só, uma pergunta bem facinho. Acho que o Nicolas vai acertar. Quando é comemorado o aniversário de Ponta Grossa? Está aqui. A pergunta, resposta, dia 15 de setembro. Parabéns, Nicolas, você acertou. Teve sorte dessa vez. Vamos colocar aqui e anotar 70 pontos para o Nicolas. Agora, vamos ver o valor da próxima pergunta. Vamos... esse dado não quer se decidir. Azul. Então, a pergunta da Ana Júlia vale 30 pontos novamente. A cor azul da bandeira representa o quê? Vamos ver. Representa o céu e as nuvens. Não foi dessa vez, Ana Júlia. Não é a resposta certa. Ela representa, então, o manto de Nossa Senhora. Vamos colocar aqui. Então, a Ana Júlia não fez pontuação agora. Vamos à próxima. Olha, Nicolas está com sorte. Uma pergunta valendo 100 pontos. Vamos lá. Você sabe do que são os ramos que aparecem na bandeira? Essa é a pergunta de número 2. Vamos ver. Vamos escolher uma resposta. De soja e trigo. Muito bem, o Nicolas foi muito sortudo dessa vez. Ele acertou. Vamos deixar aqui então e anotar 100 pontos para o Nicolas. Agora, próxima pergunta da Nicole. Vai valer nada, porque não se decidiu esse dado. 30 pontos. Então, vamos lá. Qual é o animal que está presente na bandeira? Vamos lá. Essa é fácil, né? Vamos escolher uma resposta. A pomba. Muito bem. Teve sorte a Nicole. Ana Júlia. É a pomba. Então, vamos anotar
30 pontos para a Ana Júlia. E mais uma pergunta. Vamos lá. Está quase decidido o nosso jogo. Olha só, uma pergunta valendo 10 pontos para o Nicolas. Vamos lá, Nicolas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas. É dos mares a alma nossa, vem vibrando em tuas colinas. Este refrão, ele faz parte do quê? Da marcha ou do hino? Vamos ver. O refrão é da Marcha de Ponta Grossa. Muito bem, Nicolas. Você escolheu a resposta certa. Então, o Nicolas tem 10 pontos. Agora a próxima pergunta da Ana Júlia também vai valer 10 pontos. Vamos ver? Pergunta de número 9. Qual é o evento mais importante que acontece no dia 15 de setembro para comemorar o aniversário da nossa cidade? Vamos colocar aqui e vamos escolher. Uma reunião feita na prefeitura. Que pena, Ana Júlia, você não escolheu a resposta certa. É o desfile comemorativo, o evento mais importante que acontece aqui. Então, a Ana Júlia vai ficar 100 pontos. Vamos colocar aqui o 0, porque ela não conseguiu fazer pontuação dessa vez. E agora vamos ver quanto vale a próxima pergunta do Nicolas. Olha, vale 30 pontos. Então, vamos lá. Por que as pombas estão presentes em nossa bandeira? Lembrando lá da história da professora Letícia. Vamos então, pergunta de número 8. Olha só. Porque fazem referência à lenda da cidade. Muito bem, o Nicolas realmente está com mais sorte. Ele escolheu a resposta certa. Vamos ver agora a última pergunta da Ana Júlia. Quanto valerá? Ah, que pena. 70 pontos, Ana. Então, vamos ver. Quantos anos Ponta Grossa está fazendo hoje? Olha só. Vamos escolher. Ponta Grossa está fazendo 197 anos. Muito bem, Ana Júlia, você acertou. Agora vamos ver quem ganhou o nosso jogo. Agora a Ana Júlia fez 70 pontos, né? A professora vai colocar aqui só o 7 e vamos somar. Olha só. O Nicolas foi o nosso vencedor de hoje. Ele completou 180 pontos com as suas respostas e a Ana Júlia 130. Olha só, obrigada pela participação. Foi muito bom passar essa manhã. Aproveite bem este dia, né? Comemore aí na sua casa, com a sua família, os 197 anos da nossa cidade. Obrigada, um beijo para vocês e até a próxima aula. Vem aí, Educação Física. Oi, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora de Israel e junto com os professores Agenor, o professor Felipe e o professor Nelson, nós vamos trabalhar um conteúdo diferente da aula passada. Eu sei que vocês trabalharam um conteúdo esportivo e hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo de dança. O que é dança, professora? Eu sei que já teve alguma aula aí do 4º e 5º ano falando sobre dança, mas vamos relembrar. Dança é qualquer movimento que você faz com o seu corpo de acordo com o ritmo. Esse ritmo pode ser em forma de música ou alguma batida, por exemplo, o ritmo da batida das mãos. Então, você vai seguir o ritmo da batida das mãos e fazer um movimento. Então, isso é dança, você seguir o ritmo da música ou de alguma batida e movimentar o seu corpo. Hoje nós vamos falar principalmente das danças africanas. Mas, professora, o que é essas danças africanas? São danças que foram criadas lá na África.
Vou passar o próximo slide para vocês. Vocês conhecem esse mapa aqui? Tenho certeza que eu ouvi alguém falando que é do Brasil. Não é do Brasil, é da África. E vocês sabem o que é a África? Não é um país, não. Vocês sabiam que a África é um continente? Um continente é onde está um grupo enorme de países. Um grupo de países forma um continente. Então aqui, ó, para vocês visualizarem, olha quantos países fazem parte da África. Por exemplo, o Egito. O Egito faz parte da África, vocês sabiam? A África do Sul, a Angola. Então, tem vários países que fazem parte desse continente. E hoje a gente vai trabalhar com as danças desse continente. São danças que têm características próprias. Hoje a gente vai trabalhar só com danças cantigas dessa região aqui, da região oeste da África, tá bom? Vou mostrar para vocês agora as características dessas danças. O que são características? É o que aquela dança tem que todas as outras danças também têm. São como se fosse algo parecido. Então, todas essas danças têm coisas parecidas entre elas. Todas envolvem a parte da religião, a emoção e a diversão. Então, ela sempre tem alguma parte da letra, o ritmo, que ela vai comemorar alguma coisa. Ou vai comemorar um dia do casamento, uma festa, até rituais assim de passagem. Então, se alguma pessoa morreu, eles fazem algum tipo de cantiga para essa pessoa passar desse mundo para um mundo mais espiritual. E ela também tem formas diferentes de você se posicionar na hora de fazer essas danças, em formas de círculos, semicírculos ou até fileirinhas. E além de tudo, diferente de muitas outras danças, qualquer pessoa pode participar. Então eu posso estar aqui junto com um aluninho meu lá, de 6 anos, junto com a vovó, junto com o vovô. Então eu posso, na mesma dança, participar todos juntos. Ela acompanha a música dela, é produzida através de sons de instrumentos de percussão. Percussão o que são? São batuques, por exemplo, tambores. Esses são exemplos de instrumentos que você vai utilizar nesses tipos de dança. Agora, nós vamos para a próxima dança, que é a primeira dança que a gente vai aprender, que é o Funga Aláfia. Na realidade, as 3 músicas que eu trouxe para vocês, elas são cantigas. Professor, o que são essas cantigas? São músicas que têm em forma de versos. Essas músicas são tradicionais principalmente para as crianças. É que nem a nossa cirandinha. Você vai em forma de círculo, tem uns versinhos e você vai fazer uma coreografia que ela vai se repetir durante essa dança. Então, as 3 músicas de hoje, a gente vai trabalhar essa parte das cantigas. Essa se chama Funga Aláfia. Aqui tem a letra original e do lado tem uma das traduções, porque existem várias interpretações para essa música. A primeira vamos ver a letrinha. Ela fala Funga Aláfia, axé, axé, e vai repetir tudo de novo. Funga Aláfia, axé, axé. Professor, o que significa essa música? Ela é uma música de boas-vindas. Lembra que lá na escola, quando chegava alguém, vocês chegavam na escola, principalmente no infantil, tinha que cantar aquela bom dia, coleguinha, como vai? Então, essa é uma música de saudação, só que ela é uma saudação para vários momentos. Por exemplo, num casamento você pode fazer, numa apresentação de teatro. Então, ela é uma forma de você agradecer a presença daquela pessoa. Essa mensagem aqui, que é a primeira tradução que eu achei para a música, eu achei bem parecido com o vínculo que nós temos com vocês, alunos. Eu acho que representa muito o dia a dia da escola. Vamos ler para vocês verem se vocês têm a mesma ideia aqui, ó. Meu pensamento está em você. O meu olhar está em você. As minhas palavras são para você. E o meu coração está com você. Vocês não acham que tem muita coisa a ver com o dia a dia da escola? Porque nós temos que usar muito o nosso pensamento, o nosso olhar, as nossas palavras, as comunicações nossas, as formas de a gente comunicar e o nosso coração. Então, para mim, eu acho que tem tudo a ver com a escola.
Então, o que vocês acham? Vamos tentar aprender a coreografia? Então, eu vou chamar os professores aqui e eles vão me ajudar também nessa coreografia na musiquinha, tá bom? Então, agora, vamos ver qual dos professores já guardou, fixou o que significa as letras. Eu vou falar o comando e os professores vão seguir. Por exemplo, se eu falar K, o que os professores têm que fazer? Isso. Se abaixar. E o se mama? Isso. E o quimbia? O quimbia, eu vou correr no lugar. Lembre que eu não quero ninguém saindo da sala correndo. Quero gente ir na minha frente. E o tembeia? Você anda para frente e para trás. E o ruca? O que seria o ruca? Muito bem. Isso aí. Prontos, professores? Vamos tentar aí. Vamos ver se a gente lembra todos os comandos. Prontos? Ruca. Tembeia. Quimbia. E tem professor aí que se trocou aí os comandos. Alguém percebeu? Eu acho que eu percebi daqui. E o se mama? Isso. Se mama cá. Isso. Tembeia, quimbia. Anda correndinho. Isso, muito bem. E o ruca? Ruca cá. Isso. Quero ver vocês fazerem esses comandos em casa também, ok? Então agora vocês fizeram as brincadeiras, fizeram as músicas e chegou o final da nossa aula. E nós vamos se despedir de vocês, professores, fazendo a primeira letra lá do Fuga e Aláfia. Porque, como falei para vocês, aquela letra representa muito o que nós sentimos pelos nossos alunos e que vocês, alunos, sentem por nós. Então, o nosso pensamento está com vocês, o nosso olhar está com vocês, as nossas palavras são para vocês e o nosso coração representa todo o carinho para vocês. Nossa, que legal, né? O que vocês acharam da musiquinha? Eu achei o máximo, é tão bom assim, você pode cantar para os seus parentes, para os seus familiares quando eles forem na casa de vocês. Ensina aí o pessoal de casa para fazer essa musiquinha também. Ela é bem facinho, não é? Agora nós vamos aprender a segunda. Essa segunda, ela é uma brincadeira cantada e, ao mesmo tempo, ela é uma dança. Ela se chama Simamacá. Nossa, difícil, né, gente? Simamacá. Vamos primeiro conhecer a letrinha. Ela fala Simamacá, ruca, 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 Simamacá. Tembeia, quimbia, ruca, 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 Simamacá. Essa é a letrinha da música. Só que nós vamos primeiro fazer uma brincadeira bem tradicional africana para que a gente guarde os movimentos dessa música. Vocês sabiam que todas essas palavras falam qual movimento você tem que fazer? Bem fácil para dançar, né? Se você já sabe o que significa a letra, já sabe o movimento, fica bem tranquilo, né? Então, ó, quando falar a palavra se mama, você tem que ficar paradinho, de pé. Quando falar cá, eu tenho que abaixar. Se eu falar ruca, eu tenho que pular no lugar. O tembeia, eu vou andar. E o quimbia, eu vou correr. Gente, nós estamos na sala, não vai lá sair correndo e ir para lá do outro lado. Correr no lugar, tá bom? Claro que se você tiver um terreno, tiver pessoas para vocês brincarem em casa, daí vocês, depois que decorarem todas essas palavrinhas, vocês podem brincar no terreno de vocês. Mas aí na sala, fica comigo aí, não vão sair correndo, hein? Eu tô aqui, hein? Eu quero vocês na frente da televisão. Então vamos relembrar as palavrinhas. Se mama, ficar em pé. Cá, abaixar. Ruca, pular. Esse ruca é bem facinho de lembrar, né? Tembeia, andar. E o quimbia, vou correr no lugar. Só que agora a gente vai fazer em forma de brincadeira. Eu vou falar para os professores um desses comandos e eles têm que fazer. Aquele que errar vai perder o ponto. Já que nós estamos no quarto, quinto ano, já sabe que uma hora a gente perde, uma hora a gente ganha. É tipo siga o mestre ou também o morto e vivo, tá bom? Então os professores podem vir aqui e a gente vai fazer a brincadeira. 2, 3, 4, bateu, cruzou.
De novo. 1, 2, 3, 4. Tem beia. Um, dois, três, quatro, bateu. De novo. 1, 2, 3, 4, bateu, cruzou. Mama cá. De novo. 1, 2, 3, 4, bateu, cruzou. De volta. Bateu. E pulou. Mama. Upa. Vamos andar. Vamos andar. E agora? E pulou. Isso. E aí, conseguiram? Gente do céu, que sarro, né? Vocês viram, tipo, os professores lá da brincadeira? Pelo amor de Deus, e aí, o que vocês acharam? Conseguiram fazer aí? Eu não sei. E aqui, o que vocês acharam? A opinião de vocês, os professores, foram bem, não foram? Eu sei que eu me diverti. Quero ver se vocês vão se divertir também. Então, agora a gente vai para a próxima e última dessa aula, que é o cocoleocô. Olha o som dessa palavrinha. Cocoleocô. Tem um animalzinho que faz um som parecido, ó. Cocoleocô. O galo, né? Eu sei que tem gente que já olhou e colou e não vale, né? Eu queria ver quem não colou que estava escrito o galo ali. Então, cocoleocô é uma música que fala sobre o galo. Então, vamos ver a letra original. Cocoleocô, mama, mama. É parecido com uma palavra nossa também. Cocoleocô, cocoleocô, mama, cocoleocô. Aba, mama, aba, mama. Aba, mama, cocoleocô. Essa é a letrinha original. A tradução. O galo canta, mamãe. O galo canta. Devemos levantarmos, mamãe. Mamãe e o galo canta. Então, ela vai falar do despertar. A musiquinha. Essa coreografia, como falei para vocês, ela é um pouquinho mais difícil da outra, mas nada é impossível. Porque agora vocês já treinaram na primeira música, na segunda, então já estão craques. Quando falar cocoleocô, mama, cocoleocô, nós vamos fazer esse movimento. Cocoleocô, mama, cocoleocô. É só isso que a gente vai fazer. Só que nós vamos virar de direção, mudar de direção. Então, terminou aqui, cocoleocô, mama, nós vamos para este lado. Vira. Faz aqui de novo. Nós vamos para a frente de volta. E agora a gente vai fazer aqui de novo e vai para este lado. Fez aqui, voltamos para frente. É a segunda vez que a gente volta para frente, é a terceira vez, né, que voltamos para frente. Quando a gente voltar daqui para cá, vai começar a parte do aba. E você vai fazer isso aqui, ó. Aba, mama, aba, mama. Tá vendo que lá no finalzinho, depois do último aba, tem um coleocô? Então, esse coleocô a gente vai fazer aqui, parado. Coleocô, só que ele vai ter um batuque mais forte. Então, a gente vai fazer isso aqui. Coleocô, pã, pã. Bate uma perna e depois a outra. Vamos fazer junto lá. Coleocô, tan, tan. A perna que você usar não importa, a gente está aprendendo, tá bom? Qualquer uma. Beleza? Essa é a coreografia da música.
É complicado e não é, por causa que vai repetir tantas vezes que vocês vão fazer até de olho fechado, tenho certeza. Isso é bem rapidinho, tá bom? Vamos tentar fazer? Vamos virar pro lado, pra frente. Do outro lado. Vamos virar pra frente agora. Ó, o último aba. Aí, pezinho. Tudo de novo. Virou. Pra frente. O outro lado. Virou. Ó, a última aba. E pezinho. Virou. E virou. E virou. E última virada. E quase lá. E pezinho. Virou. Virou. E virou. E última virada. Opa! E pezinho. Rapidinho. Virou. 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 E foi. Rapidinho. Virou. Pra frente. Do outro. E quero ver bem rapidinho aí, professor. Agora eu não vou falar o lado. E agora o que vem? Aê, muito bem, espero que tenham conseguido aí também. Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Continue caprichando nas atividades e participando do nosso programa pelo telefone 9165-8345. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! Nesse ano diferente, novas maneiras de ensinar. Estamos distantes fisicamente, mas estou presente no amor do educar. Obrigada, Ponta Grossa. Ponta Grossa amada, aqui moro e vivo bem, com a alegria de crescer. Hoje, nesse dia tão especial, todos vão te agradecer. Amo você, princesa dos Campos Gerais. Árvore, rio, pedra, árvore, jacaré, rio. Muito bem! Jacaré, rio, árvore, jacaré, jacaré.